Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia, meu irmão. Você que tem a sua Bíblia, pegue ela aí. Vamos abri-la. Segundo livro das Crônicas dos Reis. Capítulo de número 32. Segunda Crônica dos Reis, capítulo de número 32. Obrigado, meu amado. Segundo livro das Crônicas do Rei, capítulo 32. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado, capítulo 32, o verso 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. E vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e seus varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo de número 8. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro fora da cidade, e fortificou a Milô na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Amém. Feche os teus olhos, reclina a tua fronte, Pai eterno, Pai das luzes, onde não existe sombra de variação. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma sexta-feira num culto de fé. Podemos compartilhar a Tua palavra, Senhor, e estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Graça te damos por tudo que tens feito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Para quem gosta da história de Israel, Israel é o povo escolhido de Deus. Mas nesse momento histórico, aqui não havia Israel só. Israel já vivia um reino dividido, um reino de 2 tribos e um reino de 10 tribos. Aqui nós não estamos mais vivendo o auge na história bíblica do reinado de Davi, nem do reinado de Salomão. Nós estamos vivendo aqui um período em que Israel é dividido nesses 2 reinos. E a Bíblia fala que muitos reis de Israel foram homens terríveis e ímpios, mesmo sendo da linhagem do povo de Deus. Em compensação, o reino do sul, chamado Judá, muitos reis que serviram ao Senhor foram reis tementes ao Senhor. Houve alguns reis iníquos. O que é um rei iníquo? Que praticou aquilo que não agradava a Deus. E dentre eles estava Acais, um dos descendentes de Davi. Mas a Bíblia diz que quando termina os dias de Acais, seu filho Ezequias sobe ao trono. E o que me chama a atenção no começo do seu reinado, fez Ezequias o que era agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele foi tão enaltecido por Deus, que comparou ele ao reinado de Davi, ao reinado de glória de Davi, dizendo que antes dele, nem depois dele, haveria um rei tão bom quanto Ezequias, porque ele fazia o que era reto. A primeira coisa que Ezequias faz, ele faz uma reforma religiosa, porque o reinado de Israel e de Judá eram reinos teocráticos, eram reinos que, apesar de ter um rei que representava Deus politicamente, os preceitos divinos eram os preceitos que governavam a casa dos reis,
que governavam as cidades. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa que ele faz, irmãos, ele restitui o culto ao Senhor Jeová. Ele faz uma reforma religiosa. Ele restaura o templo. Ele coloca os levitas no seu lugar. Ele coloca os pastores, que são os sacerdotes, no seu devido lugar. Organiza o culto novamente. E a Bíblia diz que Deus se agrada disso de tal maneira que ele continua a impor essas reformas religiosas, porque entendia Ezequias que para que eu fosse abençoado, para que a minha casa fosse abençoada, para que o meu reino fosse abençoado, o Senhor tinha que estar em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Ele trouxe esse princípio da casa do seu pai Davi. É interessante que utiliza essa nomenclatura, a casa de teu pai Davi, mas ele não era filho direto de Davi, ele era descendente. Mas a comparação do estilo de governo, o estilo de vida, o estilo de andar, o estilo de buscar ao Senhor, era o mesmo de Davi. E é tão interessante que após organizar e fazer toda essa reforma religiosa, retirando aquilo que não agradava a Deus, ele começa a colocar então todas as coisas no devido lugar. Institui novamente os dízimos para a casa do Senhor. Ele institui ordens ao povo que trouxessem os seus dízimos, trouxessem as suas primícias. E sabe o que aconteceu? Se você ler ali no capítulo de número 31, você vai ver que houve tamanha fartura e abundância por causa do conserto, que já não tinha mais lugar para colocar as coisas. A Bíblia fala aqui que ele teve que aumentar os locais de guardar as coisas, porque quanto mais o povo era fiel, mais Deus abençoava. E a fidelidade era tão tamanha que a alegria encheu a nação. Você já pensou uma coisa dessa, irmãos? Por isso que há um vernáculo bíblico que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando nós temos a nossa casa em governo de Deus, a nossa casa vai ser feliz. Se nós temos, queridos, um concerto com o Senhor, e a primeira coisa que me chama a atenção está no capítulo 31, versículo 20 e 21, que nos diz que Ezequias era fiel. Você quer ter uma vida abençoada, irmão? Você precisa ser fiel. E muitas vezes nós pensamos que fidelidade é só com dízimos e ofertas. Não, irmão, você precisa ser fiel em tudo. Ser fiel em todos os aspectos da sua vida. Quem ouviu aqui um pedaço, com todas as lutas que tivemos na terça-feira para transmitir aos nossos discípulos, nós falamos um pouquinho sobre a mordomia do crente. Deus tem te dado tudo para você administrar, e Ele vai cobrar de você tudo que Ele tem dado a você administrar. Ser fiel é administrar bem tudo que Deus tem me dado. Desde o meu tempo, desde a minha vida, desde a minha família, desde o meu casamento, desde os meus filhos, desde as minhas finanças, desde o trabalho que o Senhor tem me dado. Ser fiel é administrar com justiça o que o Senhor tem me dado. E a Bíblia diz que ele foi fiel ao Senhor em toda. Você vai encontrar ali no versículo 20 e 21. Ele foi fiel em toda obra. Irmãos, nós como crentes, aqui nós cremos dessa forma, não existe duas vidas. Do lado de fora, eu vivo uma vida secular. Aí quando eu passo para dentro da porta da igreja, eu vivo uma vida cristã, uma vida da santidade, uma vida do santo. Não, irmãos, eu sou crente lá fora, sou crente aqui dentro, eu sou crente no trabalho, eu sou crente na escola, eu sou crente no escritório, eu sou crente lá, aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu andar, porque Jesus ensina em João capítulo 4, que vai vir a hora, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, seja aqui, nesse monte, seja em Jerusalém, aonde estiver um adorador, ali o Senhor vai estar presente. Oh, meu irmão, você adora a Deus aqui, você adora a Deus no trabalho, você adora a Deus em casa, você adora a Deus no ônibus, você adora a Deus no carro, aonde quer que você esteja, você come, você bebe, você faz qualquer coisa, tudo é feito para a glória de Deus.
Esse é o grande problema da maioria das pessoas, quando muitas vezes frequentam a igreja. Porque muitas vezes nós achamos que quando nós passamos da porta para fora, então nós agora não temos mais compromisso com o santo. Não, a vida do crente não é uma dicotomia. A vida do crente é uma unidade com Cristo. Então aqui diz que ele fazia tudo, e ele era fiel em tudo, em toda a obra, em todo lugar, em todo Judá, com toda integridade. Leia isso na sua Bíblia. Em tudo ele era íntegro, de todo o coração. É tão verdade que quando ele fica doente, vou abrir um parênteses, não é a mensagem dessa noite, mas lá no livro do profeta Isaías, capítulo 39, você vai ver uma palavra profética de Isaías dizendo para ele que ele ia morrer. Quando ele recebe a notícia, meu irmão, ele não se apavora. A Bíblia diz que Deus dá uma ordenança de morte para ele. Agora, quando ele recebe a palavra, o profeta sai, ele vira para a parede e diz: "Oh Deus, vamos conversar." Quanto será de nós, irmãos, que teríamos coragem de dizer: "Deus, vem, precisamos conversar. Eu fiz o que era reto. Meu coração é puro diante de Ti. E eu me desvio do mal, Senhor." E a Bíblia diz que ele vira para a parede e chora. Ele não reclama, ele não murmura. Ele só dá testemunho da sua vida diante de Deus. Aí quando o profeta está com o pé na porta para sair, Deus fala: "Ei, Isaías, volta. Espera aí, Senhor, esqueci de alguma coisa? Esqueci de marcar a hora e o dia da morte do cara? Não, muda lá, porque eu ouvi a oração dele, e eu ouvi as suas lágrimas, e eu acrescento mais 15 anos de vida para ele. Só diz para ele colocar a casa dele em ordem." Forte essa palavra, né, irmãos? Às vezes não basta ser íntegro, não basta ser reto, não basta nós termos um coração que anda puro diante do Senhor, mas precisamos ter tudo em ordem na nossa casa. Dá outra baita mensagem aqui, né, irmãos? Meu Deus do céu. Mas quando nós vemos o texto sagrado, ele é um homem que prosperou em tudo quanto ele fez. Sabe por quê, irmãos? Ele priorizou a fidelidade ao Senhor. Quando você abre a sua Bíblia, no mesmo versículo, você vai ver que ele dependia de Deus. Para tudo ele dependia do Senhor. Quando nós vemos o texto bíblico, irmãos, muitas vezes nós passamos por provações. Aqui nos capítulos 30 e 31, você vai ver que não houve uma prosperidade tão tamanha que todo o povo se alegrou. Quando você entra no capítulo 32, o versículo é interessante: depois de toda essa fidelidade, depois de toda essa alegria, de toda essa bênção de Deus, depois de tudo que Deus fez, depois de tudo que Deus realizou, depois de tudo que Ezequias fez para glorificar Deus através do seu reinado, aparece um grande inimigo à porta da sua casa. E nós não estamos falando aqui de qualquer inimigo. O povo assírio é um povo especialista em guerras, é um povo especialista em artilharia, eles são especialistas em combate corpo a corpo. Você sabia que os assírios, se a minha memória não está equivocada, eles foram um povo que desenvolveram um tipo de biga, com espadas fundidas às rodas das bigas. E essas bigas, quando elas adentravam, eles não vinham com uma, eles vinham com 900.000. E eles invadiam um exército inimigo, a sua infantaria, com aqueles tanques, era o tanque daquele tempo. Eles destroçavam pelo menos 1/3 a 2/3 já de cara do exército inimigo. Os seus espadachins eram especialistas na arte da espada. Eles eram um exército tão terrível, que só em saber os povos que eles já vinham em sua direção, eles já mandavam emissários com proposta de rendição.
e de tributos a serem pagos. Agora está lá um emissário fazendo a mesma coisa. E é interessante que ele falava na língua dos judeus, para que os judeus entendessem. Eles já tinham uma tática de uma guerra psicológica, para acabar com a coragem, com a ousadia dos povos que eles queriam conquistar. Você sabe qual é a maior arma que o diabo usa nos nossos dias? Não é o contato físico. A arma que o diabo mais usa nos nossos dias não é a sua aparição física. A arma que o diabo mais usa nos nossos dias não é a utilização de maus espíritos incorporando na vida das pessoas. Eu me lembro quando era criança, irmãos, em torno dos meus 8 a 10 anos de idade, pastor Nelson fazia muitas cruzadas, vinha muitos campanhistas, dentre eles um que o pastor Nelson sempre foi muito amigo, na sua juventude pastoral, que era o missionário Antônio Correia Flores. Alguém conhece ele aqui, irmãos? O da harpa. Irmãos, temos mais de 40 anos. Missionário Antônio Flores junto com o pastor Nelson faziam muitas campanhas, e muitas pessoas literalmente se endemoniavam nessas campanhas. Eram cenas às vezes terríveis. E aí o missionário Antônio Flores, ele não usava terno e gravata. Os irmãos até a primeira vez que ele veio estranharam muito. Ele usava como é que é o nome? Ele usava uma babatina, né, de padre, né, o clerical é o nome, que usava assim. Ele não usava gravata. Lembra, pastor Adão? Os irmãos me estranhavam, presbítero Hélio, né? Nas primeiras campanhas, o pastor Nelson trouxe um padre para fazer campanha, porque nas cruzadas deles se manifestavam muitas pessoas endemoniadas e possessas. E a primeira coisa, eu me lembro, numa das campanhas, se endemoniou uma mulher muito forte. Pastor Nelson foi auxiliar a expulsar o demônio daquela mulher. A primeira coisa que a mulher fez foi catar o pastor Nelson pela gravata e dizer: eu vou matar você. Aí foi lá o pastor Nelson tentar tirar a gravata. Aí a gente entendeu porque que o missionário andava de clerical. Quem entendeu, diga amém. Amém, irmãos? A pergunta minha para você hoje: você vê muitas manifestações de pessoas endemoniadas na igreja, nos nossos dias? Por quê, irmãos? Será que não existe mais demônios? Porque o diabo também é inteligente e estrategista, irmãos. Ele vê que toda vez que ele se manifestar, ele é expulso no nome de Jesus, e que ele não tem força contra o nome do Senhor Jesus. Ele não consegue resistir o nome de Jesus, e ele mudou de estratégia. Sabe qual é a arma que mais o diabo usa nos nossos dias? É a arma psicológica. Ele é como Senaqueribe. Ele vai lá e começa a falar, e começa a falar, e falar, e falar, e muitas vezes nós não nos apercebemos que é o diabo que está falando, e ele começa a desanimar a nossa fé, ele começa a colocar nossas forças para baixo, ele coloca na nossa mente que somos incapazes de suportar, que nós não temos forças suficientes para vencer, que não adianta mais lutarmos, que nós precisamos nos render. Quem está entendendo, diga amém. É a arma que o diabo mais tem usado nos nossos dias. Mas glória a Deus, irmãos, que tem um rei chamado Ezequias, que conhece o Deus a quem ele serve. Um rei, irmãos, que é temente a Deus e busca conselhos nos lugares certos. Ele não faz nada sozinho, ele vai buscar a direção do Senhor. Ele vai buscar a voz nos conselheiros, na sabedoria, porque quem busca conselho na sabedoria, irmãos, não é confundido. Quem busca segredos na sabedoria, irmãos, não erra o caminho a ser percorrido. Aleluias, porque às vezes, irmãos, nós estamos passando por uma luta,
estamos passando por uma aflição e os nossos olhos estão cerrados no problema, nós só olhamos para o problema, nós só olhamos para a dificuldade, nós não conseguimos levantar os nossos olhos, nós só estamos olhando para baixo, nossa visão se fixa no problema, a nossa visão se fixa na adversidade, enquanto que Davi diz no Salmo de número 121, eu elevo os meus olhos acima dos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos de uma voz de sabedoria que diz: ei irmão, está na luta, está na prova, está na adversidade, para de ficar olhando para o problema, olha para cima, para de olhar para a adversidade, olha para cima é que vem o socorro, para cima é que vem a resposta, para cima que vem a solução, para cima que vem a vitória. Aleluia! Então ele busca conselhos, e a primeira coisa que ele ouve diz assim: ei meu irmão, você tem que tapar as fontes de água, porque o exército inimigo vai vir por aqui, e se ele tiver logística, alimentação, o seu sítio vai destruir você. O que é um sítio? É o cerco militar a uma cidade. Ezequias ouve aquilo lá e diz: opa, eu não vou facilitar o caminho para o meu adversário. Irmão, pare de deixar o caminho facilitado para o diabo, meu irmão. Tem gente que não ora, não se consagra, não medita na lei do Senhor, não utiliza das armas espirituais. Você não vence o inimigo só em blá 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 blá, meu irmão. Você vence o inimigo com armas poderosas que não são carnais. Para de deixar o caminho fácil para o inimigo. Começa a tapar aquilo que fortalece o teu inimigo, que fortalece a adversidade. E a Bíblia diz então que Ezequias segue o conselho. Muitas vezes Deus dá a direção para você e você não segue. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, só para dar um exemplo para você redobrar a atenção quando o pastor está pregando. Eu sei que é difícil, viu irmão? Mas eu quero que você se esforce. É uma luta, é esforço. Uma vez perguntei para o obreiro: quanto tempo você congrega comigo? 10 anos. Agora é obreiro, né? 10 anos. 10 anos? Opa, então tá. 10 anos. Quantas Santas Ceias você já participou comigo em 10 anos? Imaginemos nós, irmãos, eu sou ruim de matemática, então eu facilito as coisas arredondando para baixo. Imagine que fosse 10 meses no ano. 10 meses no ano, vezes 10, quanto é que dá, irmão? 100, botou o zero lá para trás, deu 100. Então quer dizer que você participou no mínimo 100 Santa Ceia comigo. 100 Santa Ceia comigo. Será que se você participasse 100 Santa Ceia comigo, você saberia fazer exatamente o que o pastor faz na Santa Ceia? O que o pastor faz na Santa Ceia, irmão? Quero abrir com vocês a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus na noite foi traído, tomou um cálice, esse cálice não... Sim, amém? Segunda coisa que o pastor faz: convido a todos os irmãos a ficar em pé. Levante a tua mão direita. Vamos consagrar o pão agora. Consagramos o pão, blá, 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 blá. Amém. Portanto, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Irmãos, vamos participar do cálice agora? Amém. Fique em pé, levante a mão direita. Consagramos, Senhor, agora o cálice. Sem Santa Ceia. Depois de consagrar o cálice, passou para todo mundo. Aí fala o texto bíblico, né? Tem o texto bíblico do pão, né? Antes, né? Vamos repetir junto o texto bíblico, lá de João capítulo 3. Irmão, todas as Santa Ceia eu faço exatamente a mesma liturgia. Igual. Às vezes eu mudo uma coisinha ali para não ficar tudo repetitivo, né? Mas o cerne, o miolo é a mesma coisa. Tem irmão com 30 anos de Santa Ceia está dizendo: o que será que o pastor faz na Santa Ceia mesmo? Sabe o que significa isso, irmão? Que a gente participa
Só de corpo, a alma está longe. Quem entendeu, diga amém. Porque, irmão, era para cada um de vocês que participam, no mínimo, sem Santa Ceia comigo em 10 anos, saberem o rito da Santa Ceia de cor para fazer. Pastor faltou, primeiro obreiro que tiver pode fazer. Quem entendeu, diga amém. Aí você não entende porque muitas vezes você sai do culto e diz, você chega no outro dia, o que mesmo que o pastor pregou? Irmão, pare de trazer o corpo para o culto, traga o corpo, a alma e o espírito. Você vai ver se as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Dá para dar uma glória a Deus, irmão? Se não dá para dar glória a Deus, diga misericórdia. Senaqueribe, ele ouviu o conselho e ele colocou em prática. Sabe quando as coisas vão começar a realmente dar certo na sua vida? Quando você ouvir a palavra de Deus e começar a colocar em prática. Jesus fala lá, irmãos, eu comparo o homem sábio, o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quem quer ser sábio, irmão, tem que praticar o que o pastor fala, não, o que a palavra de Deus fala. Ele faz isso, irmãos, ele tapa ali versículos 3 e 4, Ezequias teve uma ideia maravilhosa, subiu para Jerusalém muito alto, era devagar, porque Jerusalém, para ser conquistada, ela estava lá nos montes, irmãos. Trazer um exército, irmãos, da planície para Jerusalém, tinha que ter muita força, e isso precisava de muita água. Quem entendeu, diga amém. E o caminhante, irmãos, ele se cansava à medida, porque Jerusalém é edificada em cima dos montes. Então nós precisamos, como Ezequias, irmãos, aprender a ouvir conselhos, aprender a ter estratégias para vencermos o nosso inimigo de cada dia. Você precisa montar uma estratégia com Deus. Quer vencer, irmão, é com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus, irmão. Quarta coisa que ele fez, está no versículo 5. A Bíblia diz que os conselheiros da cidade dizem para ele, olha, os muros estão defeituosos. Alguns lugares estão até caídos. Você sabe que muro significa o que, irmão? Segurança. Muro significa, irmãos, lugar guardado. Se os muros estão caídos, o lugar está frágil, está inseguro, está instável. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe que na figura bíblica, a palavra muro tem muito com santidade, com santificação. Irmãos. E santificação, irmão, não é eu me tornar um santo. Porque ninguém consegue se tornar um santo. Você só vai ser santo na eternidade. Quem entendeu, diga amém. Agora, no sentido da palavra, espiritualmente falando, você é santificado no Senhor. Você é santo no Senhor. Quem entendeu? O apóstolo Paulo mesmo fala que essa carne, ela é corrompida. Ela se corrompe todo dia. Mas quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, dá quase falar língua estranha essa palavra, né, irmãos? Ou seja, daquilo que é imperfeito se tornar perfeito, então nós estaremos nele. Amém? Então o que ele está falando aqui? Você precisa ter Deus na sua vida, porque a presença de Deus te santifica em tudo. Quando é que eu estou guardado? Assim como os montes de Sião estão à volta de Jerusalém. Vou repetir aqui. Assim como os montes de Sião estão em roda de Jerusalém, assim o Senhor está à roda do seu povo. Não, acho que você não escutou o que o pastor falou.
Irmão, eu estou dizendo que quando você tem a presença do Senhor, você tem um muro mais forte que existe. É o Senhor ao teu redor, é o Senhor te guardando, é o Senhor te protegendo, é o Senhor contigo, é o Senhor estando ali como linha de defesa da sua vida. Mas se eu não tenho a presença dEle, como é que eu vou ter um muro me guardando? Se eu não tenho a presença dEle, como é que eu vou ter um muro me resguardando? Esse muro precisa ser reedificado. Esse muro precisa ser erguido. Irmãos, Deus é Deus de relacionamento. Então, quando fala aqui no texto bíblico, trazendo isso de uma forma para os nossos dias, que muro precisa ser reforçado, muro precisa ser reconstruído, Deus está falando para você: ei meu filho, está na hora de renovar o relacionamento comigo, está na hora de ter uma vida comigo, está na hora de você andar comigo. Oh meu irmão, Enoque chegou a um estado de perfeição, porque a Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, até que alcançou o testemunho que agradar a Deus, e Deus não resistiu, tomou para si, tomou para si, tomou para si. Quem está entendendo? É relacionamento. Quanto mais eu busco de Deus, mais eu tenho de Deus. Ei meu irmão, o princípio não é Deus vir atrás de você, o princípio é você ir atrás de Deus. Deus te ama, Deus ama você intensamente, mas quem tem que correr atrás de Deus é você. Vou provar você em 2 versículos bíblicos. Primeiro, aqueles que me buscam de todo o coração me acharão. Segunda coisa, Jesus disse: das minhas ovelhas sou conhecido, elas ouvem a minha voz e me seguem. E aí irmão, quem vai atrás de quem? Quem está entendendo? Quem está conseguindo entender o que o Senhor está falando com você nessa noite? Muro, irmão, guarnição, lugar seguro, só é conquistado em Deus. Quando você começa a levantar um muro de relacionamento. Tem algumas visões na Bíblia que falam sobre muro torto, sobre colocar o prumo no muro. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que vai construindo um muro de relacionamento com Deus, mas não coloca prumo. O que vai acontecer nesse relacionamento? Quando chegar lá em cima, ele não vai resistir, vai tombar. Sabe por quê, irmãos? Porque relacionamento feito com Deus é feito à base de retidão. Não, se você não pegou, relacionamento com Deus é feito à base de retidão. Coisa torta com Deus não funciona. Meio crente, meio filho de Deus, sem compromisso, não funciona, irmão. Deus só tem compromisso quem anda em retidão com Ele, construindo o muro dentro do prumo. Amém? Para encerrar, após Ezequias fazer essas coisas, a Bíblia nos fala que ele ergueu torres, muros, para que os soldados estivessem vigiando e anunciando qualquer perigo. Sabe o que significa torre, irmãos? Torre significa estado de vigilância. Há um versículo na Bíblia que hoje os crentes quase pouco praticam. As pessoas quase pouco praticam. Qual que é, pastor? Vigiai e orai. Quando você vigia e ora, você não cai em tentação. Jesus falou isso: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então não adianta você só levantar muro, tem que levantar uma torre. Tem que estar atento. Você tem que estar cuidando. O movimento com o qual o adversário da sua vida está agindo. Então o princípio para mim sair vencedor, irmãos, de uma
intensa, um intenso, vou usar essa expressão diferente, um intenso ataque do adversário, é eu estar preparado no Senhor para ele. Por isso que a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos estar, pois, firmes na palavra do Senhor. Quando nós estamos preparados, irmãos, nós vamos fortalecer. Olha o que diz o versículo de número 6 na sua Bíblia, você que ficou com a Bíblia aberta. A Bíblia diz ali no versículo de número 6, que eles fortaleceram o coração. Então não adianta nada, irmãos, enfraquecer o inimigo tapando fonte, restaurar muro, fazer torre, fazer muro de novo, armar o povo, porque a Bíblia diz ali que tudo que eles podiam pegar, eles faziam o quê? Escudos, eles faziam armas, não é isso? Que diz a palavra do Senhor? Eles então se prepararam. Você precisa estar preparado. Nós nunca sabemos quando nós vamos enfrentar um dia mau na nossa vida, irmãos. Alguém sabe quando vai enfrentar o dia mau na sua vida? Mas você tem que estar preparado para ele. Você não pode ser pego de surpresa por ele. Você tem que estar preparado. E como é que eu me preparo, pastor? É tendo uma estratégia antecipada. E aqui a Bíblia diz, no versículo de número 6, que depois de tudo isso, não adianta eles terem todas estas coisas, se o coração deles estava temeroso. Não adianta nada você ter a melhor arma de combate, se você tem medo no coração. Não adianta nada, irmãos, você ter maior ferramenta de defesa, se o seu coração tem medo de enfrentar a guerra. Irmãos, nós do século 20 e século 21, nós não sabemos o que é guerra. A gente sabe o que é guerra lá pelos filmes, pela guerra do joystick lá que houve no Afeganistão, no Iraque, e que foi muito longe de nós. Mas quem viveu a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou leu as histórias, ou assistiu documentários, você via que os homens que enfrentavam a guerra, eles não tinham medo da morte. Porque eles lutavam não pela vida, mas eles lutavam por uma causa, chamada liberdade. E aqueles homens que lutavam na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aqueles que conseguiram sobreviver o dia D, quando os aliados invadiram a praia da Normandia, no dia 6 de junho de 1944, 5, eu não me lembro agora. Aqueles homens enfrentavam metralhadoras, bombas, canhões. Muitos deles morreram naquela praia. Mas eles morreram com um sentimento de lutar por algo que valia mais que a própria vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou dizer uma coisa para você muito forte aqui, quase encerrando. Você não está aqui na igreja por causa de uma cura, meu irmão. Você não está aqui na igreja porque você quer ser rico. Se você está aqui na Chama Viva com esse intuito só, vou falar uma coisa que pode deixar até você triste, mas você está no endereço errado. Porque eu quero aqui, queridos, ajudar você a lutar por uma coisa que vale mais do que a sua própria vida, que é uma casa eterna no céu. Isso não quer dizer que Deus não possa curar você.
Escreve uma coisa na tábua do seu coração: não existe nada que Deus não possa fazer. Mas a principal coisa que Deus quer fazer é salvar você. Porque arrumar o teu casamento não é nada para Deus. Arrumar os teus problemas financeiros, isso aí para Deus. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata escondido e dá para quem Ele quiser. Então, irmão, se você conseguir alcançar o coração de Deus, vá que Deus te deu ouro e prata. Ele dá para quem Ele quer, diz a Bíblia. E Ele sabe onde está escondido ainda. Quem está entendendo, diga amém. Então não adianta você ter todos esses armamentos espirituais se o teu coração é um coração temeroso. Não, irmão, você precisa ter um espírito de Davi no seu coração. O que é o espírito de Davi? Aquele que não tem nada, mas tem tudo. Eu tenho pedra, pau, uma funda, ou seja, eu tenho uma vara, 5 pedras e uma funda, contra um gigante que só a coraça dele pesava 70 quilos. Aí o camarada com uma coraça de 70 quilos, 3 metros de altura, aí tu já imagina quanto é que aquele camarada pesava, devia ser uns 180, 190 quilos, um guri franzino de 13 a 14 anos, porque ele não estava no exército. Então se ele não estava no exército, que era acima dos 20, ele tinha menos que 20 anos, né? A Bíblia diz que ele era bonito, formoso, mas era um menino, contra um gigante que era especialista. Aí o gigante olha para ele e diz assim: hoje eu vou dar a tua carne às bestas feiras da terra, eu vou dar, os cachorros vão comer você. É isso que ele falou. Aí ele olha para ele e diz assim: tudo bem, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É o cara que tem a convicção do profeta Eliseu. Quando o moço, alguns dizem que já não é mais Geazi, o moço do Eliseu fala para ele: Senhor, nós estamos cercados pelo exército da Síria, o que a gente faz? Olha a tranquilidade do profeta. O quê? Nós estamos cercados? Não viu nada, rapaz. Senhor, abre os olhos desse moço. Quando o profeta acaba de falar isso, o Senhor abre a visão do moço e ele vê carros e cavaleiros de fogo cercando a casa. É o Salmo 91 se cumprindo, que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quem é que teme ao Senhor aqui, irmão? Então tem anjos do Senhor cercando você, tem carruagem de fogo cercando você, e se você crê nessa palavra, glorifica o Senhor aqui nessa noite. Aí ele fala uma frase assim para o moço, antes de dizer que abre os seus olhos, e diz assim: rapaz, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Sabe o que é isso, irmão? Coração que está depositado no Senhor, coração que acredita em Deus acima de qualquer coisa. Então, meu irmão, não é qualquer enviado, mexerico do inimigo que vai mexer com a tua fé. Não, fica firme, o Senhor é contigo. Fica em pé, meu irmão. Você crê que o Senhor é maior? Então faça o seguinte: coloca uma coisa na tábua do teu coração. Eu estou orando por você. Eu preciso me preparar. Você precisa estar preparado. Eu preciso me armar espiritualmente. Eu preciso levantar os meus muros, que são a minha construção espiritual, para que o Senhor me proteja. Mas fica tranquilo, no final das contas, não vai pelejar você, mas o Senhor vai pelejar por ti. Essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Então escreve uma coisa na tábua do seu coração: deixa Deus lutar por você. Deixa o Senhor lutar essa guerra por você. Tinha uma canção muito antiga que diz assim: o que o nosso general é Cristo. Quem lembra dessa canção? Nosso general é Cristo. Seguimos Ele. Seguimos o seu nome. Ele vai à frente, meu irmão.
E não existe em toda a história bíblica, irmãos, não existe nenhuma história, queridos, humana, científica, arqueológica, aonde Deus perde uma batalha. Até aquela que Satanás achou que tinha vencido, chegou no terceiro dia, quando surgiu a alvorada, aleluias, o sepulcro não conseguiu resistir à voz do Todo-Poderoso, porque foi Deus, diz o apóstolo Paulo, que Deus ressuscitou a Cristo seu Filho, ou seja, Deus não perdeu para ninguém, e nunca vai perder, meu irmão. Então você acha que essa luta sua é alguma coisa para Deus? Você acha que esse seu problema é alguma coisa para Deus? Você acha que essa ansiedade que você está vivendo é alguma coisa para Deus? Não é, meu irmão. Descansa em Deus, confia em Deus, coloca nas mãos do Senhor. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então feche os teus olhos agora, põe a mão sobre o seu coração. Irmãos, eu estou numa secura para orar por imposição de mãos por você, mas a gente ainda não pode fazer isso. Então você vai ser o meu auxiliar para abençoar a sua vida mesmo. Você vai me ajudar a abençoar a sua vida nessa noite. Eu quero que você, meu irmão, feche os olhos, escute o que o pastor vai falar agora. Sentir a direção de Deus aqui em algo. Se você está enfermo aqui nessa noite, se você preste atenção, com os olhos fechados, deixa a voz do pastor entrar nos seus ouvidos. Se você está enfermo aqui nessa hora, e for possível, você colocar a mão sobre a enfermidade, por exemplo, você tem uma enfermidade no estômago, você vai colocar a mão sobre a entrada do seu estômago aqui, ou sobre o seu estômago, no seu abdômen. Se você tem uma enfermidade sobre o seu coração, você vai colocar a mão sobre o coração. Se você tem uma enfermidade na sua bexiga, você vai colocar um pouquinho abaixo do seu abdômen a sua mão. Se você tem um problema nas suas costas, com uma enfermidade, você vai colocar a mão nas suas costas. Se você tem, irmãos, dores de cabeça, você vai colocar a mão na sua cabeça. Você que sofre de enxaqueca, sinusite, renites, dores de ouvidos, otites, você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Amém? Agora, se você tem um problema, irmãos, emocional, sentimental, você vai colocar a mão sobre o seu coração, pedindo a Deus que te dê graça nesses problemas emocionais. Se você tem problemas na família, casamento, filhos, você vai colocar a mão sobre a cabeça, pedindo a Deus sabedoria para resolver problemas, porque problemas, irmãos, são feitos para serem resolvidos. Quanto mais tempo você demorar para resolver, maior vai se tornando o seu problema. Então eu quero orar nessa noite para que Deus te dê graça e sabedoria para resolver os problemas de uma vez, para colocar um ponto final nessa história. Senão o inimigo só vai começar a crescer, o inimigo só vai começar a ficar maior na sua vida. Tem que derrubar esse inimigo, tem que destruir esse inimigo, meu irmão. Aleluia. Se esse inimigo não se destrói com uma arma física, com um revólver, com uma faca, uma arma branca, com uma briga de punhos cerrados, esse inimigo se destrói com oração, esse inimigo se destrói com jejum, esse inimigo se destrói através do poder da palavra de Deus. Então agora nós vamos orar. Já fez isso, irmão? Já colocou a mão? Já colocou a mão? Se você não consegue colocar a mão na enfermidade, irmão, coloca a mão no coração também. Senhor Jesus, é no poder que há na tua palavra. Não existe palavra mais poderosa que a tua palavra, Senhor. Não existe, Senhor, palavra que possa resistir à tua palavra. Aqui está escrito, Senhor, que todo joelho vai se curvar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Tu és o poderoso, que Tu és o Rei dos reis, que Tu és Senhor dos senhores. Senhor, não há nada que Tu não possas fazer, não há nada que Tu não possa realizar, não há problema que Tu não possa dar solução, não há enfermidade que Tu não possas curar. Ah, Senhor, meu Deus, não há, Senhor, opressão maligna, espíritos perturbadores, Senhor, não há, Senhor, obra de magia, feitiçaria, macumbaria,
bruxaria, que não possa ser desfeita, expulsa, anulada, quebrada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um culto de vitória, hoje é um culto de fé, hoje é um culto de libertação, e assim como o rei Ezequias, Senhor, nós queremos levantar os nossos muros espirituais, através da Tua presença. Nós queremos, Senhor meu Deus, anular, Senhor, as armas infernais, não dando suporte ao inimigo para nos vencer. Nós queremos, Senhor meu Deus, forjar os nossos escudos, assim, Senhor, como está escrito na carta de Paulo aos Efésios. Senhor, nós vamos colocar sobre os nossos lombos a verdade, nós vamos tomar a couraça da justiça, nós vamos calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz, nós vamos pegar o escudo da fé e vamos nos defender contra as setas do inimigo, nós vamos empunhar a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor, e nós vamos colocar sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, o capacete da salvação, e com essa armadura de Deus, nós vamos resistir contra o inimigo, contra essas forças demoníacas. É com a armadura de Deus, Senhor, com a Tua armadura, que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos conseguir superar, que nós vamos conseguir caminhar, em o nome de Jesus. E aonde houver um coração aqui nessa noite, onde houver um coração em casa, que tem nos escutado nessa noite, que tem parado nessa noite, Senhor, Senhor, reveste ele, reveste ela, Senhor meu Deus. Nós não vamos permitir, Senhor, se a Tua presença estiver conosco, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós abençoamos a cada um dos Seus filhos, e eles saem daqui com essa palavra, Senhor. Eles saem daqui, Senhor, esperançosos, eles saem daqui renovados, eles saem daqui fortalecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.